Sejam bem-vindos ao videocast Otimismo Planetário. Meu nome é Daniela. E eu sou o Matheus. E agora a gente está gravando esse episódio sobre o ODS 7, Energia Limpa e Acessível, inaugurando com chave de ouro o primeiro episódio do ano de 2025, não é não, Matheus? Exatamente. A gente está gravando aqui no dia 30 de janeiro, acertei agora. E se vocês ainda não conhecem, esse é o nosso 8º episódio. Volta aí, assiste todos os episódios que já tiveram. O último episódio a gente teve a presença da Ana Paula e do Rafael Nunes, falando sobre o ODS 6, água potável e saneamento. Então, confere lá, todos os episódios estão maravilhosos, são especialistas que vieram aqui e conversaram com a gente, né, Dani? Papos imperdíveis, assim, e de muito aprendizado, né? Muito pra aprendizado. gente, inclusive, né? Muitas trocas muito bacanas, assim. Total. E a gente tá presente no YouTube, no Spotify e no Instagram. Então segue lá as nossas redes. E é importante pontuar também que isso daqui, esse videocast, ele só tá acontecendo por conta dos nossos parceiros, realizadores, né? Perfeito. Que é o Mestrado Profissional em Ciência da Sustentabilidade da PUC-Rio e o Instituto Internacional para a Sustentabilidade. E o CS Rio. E o CS Rio, exatamente. Que são esses 3 parceiros aí principais que fazem esse videocast incrível aqui acontecer. Perfeito. Então, hoje a gente está com o privilégio para poder estar discutindo esse tema aí tão importante, o nosso querido, não poderia ser outra pessoa, Sandro Damasio. Ele é engenheiro civil, mestre em ciência da sustentabilidade, então a gente queria te agradecer muito por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. E é isso. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, poder falar aqui no Otimismo Planetário. Maravilha. E Sandro, vamos para a gente começar a aquecer aqui. A gente queria saber de você o seguinte: na sua trajetória profissional, como que se relaciona, né, a sua história com o ODS 7? Legal a pergunta, Dani. Eu, como engenheiro civil, comecei a trabalhar na parte de engenharia rodoviária. Então, tinha já uma conexão, com o transporte. O transporte é um grande consumidor de energia. Sim. Então, comecei por aí. Lá no início da minha carreira, trabalhei com gerenciamento de projetos. E aí veio uma grande mudança quando eu entrei para a Eletrobras. É uma das maiores empresas do mundo de energia elétrica. E ali começou minha trajetória com o ODS 7, porque a Eletrobras ela tem várias fontes de geração de energia. Na época que eu entrei ainda tinha energia carvão, eólica, já tinha alguma coisa de solar e muita hidrelétrica. Então, com o caminhar desse tempo na Eletrobras, ela foi mudando a sua matriz elétrica e hoje ela já não tem mais fonte térmica. Mas ao longo dessa trajetória eu pude ter o contato com essas fontes, eu pude estudar essa fonte, entrar mais no setor elétrico brasileiro e mundial também. Cheguei a representar a empresa em alguns fóruns internacionais, na Agência Internacional de Energia, e isso deu uma possibilidade de ver muito melhor o papel da energia na sociedade. E do outro lado, que era o gerador, transmissor e comercializador de energia, como isso se dá lá dentro. Então, a partir daí, a gente começou a lidar um pouco mais com essa temática. E em 1900, desculpa, até com a data científica, em 2017, a gente fez um trabalho muito intenso com a Agenda 2030. E um dos ODS que foi priorizado pela Eletrobras foi o ODS 7. Exatamente porque é o core business da empresa, né? Ali é geração de energia, transmissão. Então foi aí onde os caminhos se cruzaram, né? A minha carreira profissional com a agenda de sustentabilidade e com o que preconiza o ODS 7. Perfeito. E, além de tudo, acho que é importante comentar que eu estudei com o Sandro. A gente foi colega do mestrado. Isso aí, Dani, não dá para esquecer. Foi um prazer. Foi muito Verdade. bom. Que demais. E só uma perguntinha rápida. Quando que você entrou na Eletrobras? Entrei na Eletrobras em 2008. Estava num momento bem interessante que o Brasil estava saindo de um momento energético diferenciado, que veio do racionamento que a gente teve, de grandes investimentos no setor de energia, e foi quando eu entrei na Eletrobras. Então, estava naquele momento assim, do boom da geração de energia, voltando às grandes obras, os grandes investimentos. Então, assim, eu tive um privilégio de trabalhar numa das melhores fases da Eletrobras na minha percepção. Que legal. Maravilha. E aí, Sandro, para a gente ir começando aqui,
e deixar todo mundo na mesma página, né? Começar bem do feijão com arroz, do beabá. Eu queria que você explicasse para a gente qual que é a diferença entre energias renováveis e não renováveis, né? E aí eu acho que você pode ir explicando e a gente vai colocando outras perguntas aqui no meio. Tá bom. Principalmente, Matheus, a questão do combustível. Para a geração de energia, todas as fontes de energia elas geram algum tipo de impacto, assim como qualquer ação humana. E dependendo da fonte, ela pode causar mais ou menor impacto. Então, no caso das renováveis e não renováveis, a gente está falando exatamente do combustível que é utilizado. Como as não renováveis, a gente pode citar as que utilizam derivados de petróleo, carvão, o urânio. Então, são combustíveis que demoram milhares ou até milhões de anos para poder existir, né? Então, você não pode consumir ali aquele recurso, esperar que ele vá se renovar e você vai poder usar de novo. São finitas, né? São finitos, exato. E com isso também eles acabam trazendo um impacto maior que a liberação de carbono. Porque essas fontes de energia, a maioria delas estão armazenando carbono. Então, quando você queima, por exemplo, um petróleo, você está liberando esse carbono. É diferente do combustível fóssil quando a gente fala do urânio, né? Quando a gente vai para o urânio. O urânio, ele não libera o gás carbônico na sua geração de energia. Ele tem outras questões relacionadas a armazenamento, de resíduo e tal. Mas esses são considerados combustíveis não renováveis. Quando você vai para o renovável, a gente está falando aqui de um combustível que está na natureza e se renova no dia a dia, como a água no ciclo hidrológico. Então, a nossa grande fonte de energia elétrica são as hidrelétricas e elas usam como combustível o movimento das águas, a energia potencial das águas, que se renovam com o ciclo hidrológico. Então, aquela gotinha de água que passou pela turbina, ela vai no rio até chegar no mar, em algum momento ela vai evaporar, ela vai voltar como precipitação e vai gerar energia de novo. Então, isso acontece constantemente. Assim como o vento, a energia solar. Então, a grande diferença é essa, a renovabilidade desse combustível que é utilizado. Entendi. Perfeito. Eu acho que você acabou complementando já, eu nem precisei perguntar as outras questões aqui que a gente tinha anotado, né, para essa pergunta. E, Dani, você quer complementar? Não, acho que até complementando, então, para falar um pouquinho dessa matriz energética no Brasil, como que está situada a posição do Brasil no mundo, né? Boa. Boa, Dani. O Brasil tem uma posição privilegiada quando se fala de energia. A gente percebe que a grande questão hoje das mudanças climáticas no mundo, de uma forma geral, estão voltadas para a geração de energia. Porque, de uma forma geral, é o que mais emite hoje no mundo a energia. Mas essa não é a realidade no Brasil. Quando você vem para o Brasil, você percebe um cenário distinto, porque a gente tem praticamente 50% da nossa matriz energética com fontes renováveis, enquanto o mundo está em torno de 15%. Nossa. Então você já percebe aí a diferença, né, que o Brasil tem pela variedade de fontes que a gente tem aqui no Brasil. Claro que a gente tem petróleo, a gente tem gás natural, a gente tem carvão, mas ao mesmo tempo a gente tem um país continental, que tem uma incidência solar enorme, né? A gente tem aqui o privilégio, né? Tem gente que gosta de praia aqui no Rio, sabe como é que o sol é forte, mas imagina ainda mais perto do Equador. Verdade. Então essa incidência tem um potencial enorme de geração de energia, que traz também diferença de potencial que gera vento. E aí o vento, as eólicas, que é uma das grandes apostas que o Brasil tem feito, tem aumentado bastante a participação na nossa matriz. Então a gente tem vento, tem água, os rios nossos caudalosos, então faz com que o Brasil realmente tenha uma posição muito diferenciada e pode ser utilizado também como, né, um fator de competitividade do nosso país. Legal. Esse mix de energias, né, mix de fontes, assim, o Brasil tem explorado de uma forma boa, né? Tem tentado... Sim, tem sim, com essa diversificação e com algumas escolhas. O Brasil ele fez uma escolha no momento lá atrás, né, de explorar o seu potencial hidráulico. Então a gente tem hoje grandes hidrelétricas que foram e ainda são grande mola propulsoras da nossa economia, porque a gente tem energia bastante gerada pela hidroeletricidade. E também fez uma opção de explorar suas reservas petrolíferas, né, com a instituição da Petrobras lá em 1954. Então, o Brasil tem fontes fósseis que ele soube aproveitar e aproveita muito bem até hoje,
fontes renováveis e vai tomando decisões do que vem pela frente, né? E nesse momento que a gente está falando de transição energética, combate às alterações climáticas, né? A gente tem que colocar tudo isso na conta para as decisões para onde a gente quer ir. Com certeza. E até puxando também, uma outra dúvida era a questão do que possibilitou essa virada de chave. Por que o Brasil começou a investir em fontes renováveis? Por que ele não continuou, por exemplo, Petrobras continuando explorando o combustível fóssil? São políticas internacionais, acordos globais ou mais algo interno, um marco interno ou tudo junto, todo esse contexto? Acho que é tudo junto, Dani. É como o mundo é hoje, né? Tudo misturado ao mesmo tempo, em que você tem que colocar todas as variáveis na equação e tentar chegar numa solução, né? Como eu falei, o Brasil ele tem uma variedade enorme. Então, assim, a decisão de explorar o potencial hidráulico ele veio lá antes ainda do petróleo. A gente pode citar aqui o Código das Águas, que é da década de 30, quando o Brasil se percebeu como um grande potencial hidráulico, né? Uma curiosidade que a gente tem é que a engenharia de barragem do Brasil ela não se tornou tão avançada como ela é, e a engenharia de barragem do Brasil é uma das mais avançadas do mundo, não foi pela geração de energia para a construção de hidrelétrica, foi para a construção de reservatórios de água para combater as secas do Nordeste. É mesmo? Olha que interessante. Não sabia disso. Quando a gente vai olhar um pouco para o finalzinho do século XIX, a gente percebe que o Brasil tinha muito problema de seca. E são números assim que são realmente impressionantes. De chegar em época de seca e morrer mais de 800 mil brasileiros Meu Deus. pela falta de água. É isso. Principalmente na região do sertão nordestino, naquela parte do Nordeste. Então, já naquela época, tinha-se um problema muito grande de você ter armazenamento de água. E aí o Brasil, Dom Pedro II, ele sempre foi muito conectado com tecnologias, com soluções. E ele foi dando as orientações para que se tivesse um combate à seca. E o combate que se foi dado à seca naquele momento era a criação de grandes açudes que você pudesse reservar água para no momento de seca você ter como utilizar. E foi aí que o Brasil desenvolveu a sua engenharia de barragem. Olha. Então, ainda no século XIX. Então, o Nordeste, né, vários açudes foram construídos, e isso ajudou bastante a reduzir os efeitos da seca, e ficou lá uma engenharia, né, desenvolvida, que até então ela tinha utilização só para reservar a água. E aí, quando veio, né, a utilização da hidroeletricidade, começou-se a perceber que o que tinha ali também tinha uma diferença de potencial que poderia, se colocasse uma mecanização, uma turbina, ser aproveitado, e né? o gerador você poderia aproveitar. E mais uma vez, o Brasil, assim, muito próximo da tecnologia mundial, Dom Pedro ele trouxe logo para o Brasil a tecnologia. Então, a primeira hidrelétrica do Brasil é de 1857. Gente! Uau. Então, você vê que era muito par e passo com a tecnologia mundo. Então, quando a gente percebeu que essas estruturas poderiam também ter um uso múltiplo desse reservatório, o Brasil começou a perceber que tinha um grande potencial a ser explorado. E aí, não só no Nordeste, como essa metodologia, essa técnica, ela foi levada também para outros rios, que eu poderia criar reservatórios por meio de um barramento, e com isso criar uma diferença de potencial e ali gerar eletricidade. Então o Brasil... 2 em 1, né? 2 em 1. E exato. depois se percebe que tem muito mais. Porque você usa essa água para abastecimento humano, você usa para lazer, você usa para piscicultura, questões comerciais, você passa a ter um lago, e aí você pode fazer uma criação de peixes. Então tem um uso múltiplo do reservatório que aí realmente Geram inúmeros co-benefícios, né? Co-benefícios, perfeito. Então essa decisão, ela veio lá atrás e o Brasil passou a explorar. Depois veio o petróleo, a gente veio percebendo que tinha petróleo no Brasil e tomou uma decisão de criar uma empresa pública federal para explorar. Então a Petrobras nasceu dessa visão e a gente vem explorando muito bem esse petróleo e incluindo essa energia na nossa matriz. Depois veio a percepção de que outras fontes poderiam também ser exploradas. Até porque alguns marcos que foram acontecendo ao longo do tempo, eles foram trazendo outros elementos a serem considerados. Então, a hidroeletricidade teve as questões que foram ampliadas de que você teria mais dificuldade para explorar novos potenciais e maiores impactos e deslocamento de população. Então, você teve que repensar mais essa fonte.
O petróleo, que tem uma versatilidade enorme, porque o petróleo você explora, você transporta, você transforma. Então, essa versatilidade fez com que o petróleo fosse muito utilizado, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Uhum. Mas também teve as suas questões. São os Teve trade-offs, né? os trade-offs. Então, o primeiro trade-off do petróleo foi a crise de preço. Então, estava indo muito bem, subindo ali a utilização de petróleo e o preço razoavelmente, né, acessível, que dava para explorar, mas veio uma crise. E essa crise elevou o preço lá para cima. Então, começou-se a ter mais um elemento na mesa para se pensar energeticamente, que era a questão do custo. E nesse momento que o custo do petróleo foi lá para cima, na década de 70, veio também uma sementinha. Precisamos reduzir né, uma dependência do petróleo, aumentar nossas alternativas. Então, não necessariamente estava sendo pensado em impacto ambiental nessa época, foi mais crise econômica, certo? A crise econômica, ela realmente foi um diferencial naquele momento. Entendi. Né? Até porque a gente estava vindo de muita utilização de carvão, então o petróleo ele tinha ali vamos dizer assim, uma menor agressividade quando comparado ao carvão. Então ele já trazia um benefício naquele momento. Mas foi a crise econômica que fez todo mundo começar a pensar, né, em outras fontes. No Brasil, onde surgiu a visão do etanol. Então, nesse momento que se percebeu que o Brasil poderia lançar a mão do uso comercial do etanol, com base na cana-de-açúcar, com base nas nossas grandes lavouras de cana que tinha. Então, isso fez com que tivesse uma mudança de percepção de energia. Então, Dani, é um conjunto de tudo. Caldeirão Né? ali, né? Com vários fatores. Isso aí. Que legal. Então, puxando aí já, estamos falando de Petrobras, vamos para uma pergunta aí sobre a Petrobras. Atualmente ela tem demonstrado interesse em explorar a margem equatorial, que é uma área que se localiza aqui na bacia da Foz do Amazonas. E é uma área bem estratégica, né? Considerando essa parte bem promissora energeticamente, né? Os estudos eles estimam que essa área ela tem um potencial de cerca de 14 bilhões de barris de petróleo. Só que a Petrobras, ela, né, com esse interesse, o IBAMA ele negou a licença de exploração. E a justificativa para isso é que precisam ser realizados novos estudos adicionais dos impactos ambientais. E a gente tem alguns atores aí com opiniões diferentes. Por um lado, a gente tem o governo falando, né, defendendo, argumentando que é necessário a gente continuar explorando essa fonte, que é uma fonte que vai ajudar, inclusive, nessa parte de reserva, né, de segurança energética e também o desenvolvimento, né, da região extrema norte do país. E, por outro lado, a gente tem os ambientalistas, que eles já defendem que eles alertam, né, para que isso pode colocar em risco, né, risco sem precedentes essa questão ambiental. E aí a gente vai fazer um desafio para você. Nesse contexto, se você... eu e o Matheus, a gente tem o poder, né, o gênio da lâmpada, a gente vai colocar você no Conselho Nacional de Política Energética. Então, parabéns. A partir de agora, você está fazendo parte desse conselho. Então não trouxe a faixa, né? Exatamente, exatamente. E aí, a primeira pergunta para que ocorra uma licença de exploração, o que é obrigatoriamente, quais critérios que precisam de estar presentes nesse relatório? E já vamos emendar com uma outra pergunta. Além disso, você tem o poder de voto. Em que você vota? E queremos embasamento científico e técnico para sua resposta. Nossa, que responsabilidade! Vamos lá, vamos cumprir a missão. Então, como toda fonte de energia, ela gera impacto. Então, o que você precisa ter como requisitos para uma tomada de decisão? Os estudos desenvolvidos. Então, primeiro, é muito bom o país ter um potencial a ser explorado. Isso é bom, tá? De qualquer fonte de energia. Seja urânio, seja gás, petróleo, potencial hidráulico. Porque tem países que não têm essa alternativa. Uhum. Então, o Brasil tem muitos. Então, o que está na mesa com a questão da margem equatorial é mais uma fronteira energética muito importante, né, que traz ali uma capacidade enorme de geração de energia. Então, o que esses estudos precisam ter são toda essa avaliação dos impactos que podem ser gerados, na questão ambiental, como você bem falou, existe o local onde a gente está falando, ele tem, né, uma questão de biodiversidade muito rica, a gente tem ali a foz do rio Amazonas, então
tem uma questão ambiental ali que precisa ser muito bem estudada e considerada. Tem a questão econômica, que claro que quando a gente fala de petróleo, comparando com os valores internacionais, ela acaba sendo positiva, porque o petróleo ele se paga, ele é um investimento que tem, né, um alto retorno. E as questões técnicas também, que no caso eu acho que não é um grande problema, porque a gente domina essa tecnologia de extração de petróleo em alto mar. Então, acho que esses critérios técnicos, econômicos e ambiental, eles precisam estar incluídos no estudo que está sendo desenvolvido. Perfeito. Agora, tem um ponto, Dani, que eu acho que é importante a gente considerar. Essas equações, como a gente falou, técnico, ambiental, e econômico, precisa estar conectado com uma visão política, uma visão de Estado. Então, para onde que a gente vai, né, com a nossa matriz energética? A gente vai... Estrategicamente definindo isso, nesse sentido, né? Exato, exato. A gente precisa ter claro para qual caminho que a gente vai e quais são as fontes que a gente vai priorizar. Porque essa parcela política, ao meu ver, é o que vai decidir essa questão também. Né? E dependendo quem estiver no poder, por exemplo, a gente hoje, sem falar, não precisa nem de falar de partido, mas assim, dependendo quem estiver no poder, essa decisão vai para um lado, balança para o outro, certo? Sim, sim. Que tem que estar ligado com uma visão de Estado, uma visão de país, de exploração de energia, de acordo com aquilo que o país quer assumir. Não pode ter dicotomia, não pode ter mensagens, né, divergentes, porque então isso é ruim para o entendimento do país, para os investimentos internos e externos no país. Então essa questão, eu estava vendo um posicionamento da presidente da Petrobras, a Magda Chambriard, e ela fala assim, olha, tem muito mais do que questão técnica nesse tema. Esse pedido de licenciamento, ele data de 2013. Nossa, vai fazer 12 anos. A gente já está falando aí de 12 anos. Então tem que se colocar também nessa discussão a questão política. Claro. Porque senão você vai desgastar, né? Você vai gastar tempo, você vai gastar investimento, né? E precisa de um posicionamento político do país quanto a isso. Mas a política, pensa comigo, existe, me corrige o termo, né? Mas a política, vamos supor, nacional energética, que ela é feita de tempos em tempos, né? Não sei se é 10 em 10 anos, 20 em 20 anos, ela pode embasar de uma certa forma essa decisão estratégica ou normalmente ela não é utilizada? Sim, por isso que eu vou para a sua segunda parte da pergunta. Agora, já vai pro voto? Você me colocou no Conselho Nacional de Política Energética, que é quem, né, coordena isso, todos esses temas, e é liderada pelo Ministério de Minas e Energia. Então, dentro da visão energética do país de planejamento, esse órgão ele tem um papel crucial, que é exatamente fazer esse planejamento, essa visão de para onde que o país vai. Então, levando a minha questão do voto, o que eu diria para embasar um voto meu? Qual o caminho que o Brasil quer seguir diante das questões climáticas que a gente vem discutindo cada vez mais na sociedade? Então, a gente não pode lançar a mão aqui de que a ciência está colocando na mesa uma constatação de que tem um aquecimento em andamento, muito causado pelas nossas ações, né? As ações antrópicas, né? Perfeito. Que principalmente pela queima de combustível fóssil, que está levando a um efeito de aquecimento no globo, e isso está trazendo alterações. Então, até quando que a gente pode se adaptar e incorporar essas alterações dentro da nossa vida em sociedade? Então, a gente está percebendo os eventos climáticos que estão ocorrendo cada vez com maior intensidade. A gente percebe quanto que isso está afetando a vida das pessoas e até os negócios das empresas. E existe um grande apelo global de que os países, empresas, sociedade de uma forma geral, se conecte com essa agenda. Perfeito. Então, quando a gente tem um país que vai sediar agora a Conferência das Partes, referente ao clima, para tratar sobre esse tema, a gente tem um país que assumiu uma meta de descarbonização, uma meta de redução das suas emissões. A gente precisa ter em consideração que isso é um posicionamento de Estado. E isso deve ser levado em consideração quando você vai tomar uma decisão como essa. Perfeito. Então, o meu voto é nesse sentido. Eu acho que, conforme o posicionamento do país
é no sentido de combate, a gente precisa realmente levar isso aos nossos investimentos. Então, a exploração da margem equatorial, ela precisa levar em consideração esse posicionamento do país. No posicionamento que eu tenho hoje do país, né, assumindo, para não ter dicotomia, eu diria para repensar isso em outro momento, talvez de planejamento. Mas Perfeito. nesse momento daria uma indicação bem divergente do que o país tem colocado nos seus últimos posicionamentos. Obrigada. Nossa, perfeito. E eu acho que esse posicionamento, ele vai, né, de confronto à exploração em qualquer região do Brasil, independente se for numa área que tenha uma maior possibilidade de um desastre ambiental e tudo mais, mas se for numa outra margem, digamos, aqui no Rio de Janeiro, né, no Sudeste ou no Sul, se o posicionamento do país é para uma exploração de outros tipos de energias renováveis, independente do lugar, né, sendo próximo à Foz ou sendo em outro local, Tem que ter um peso, né? tem que ter um peso. Tem que ter Não um é peso. para ser, então, né? Não é porque ali é mais perigoso do que outro lugar, né, se Perfeito, causar Matheus. um acidente. Perfeito. O que a gente está falando aqui é de levar a parcela referente à ciência para a tomada de decisão. Exato. É isso que a gente está Exato. dizendo aqui. Até a gente, acho que um ponto até para a gente poder abordar aqui é um pouco sobre a questão da posse do presidente Trump nos Estados Unidos, que ele tomou uma série de posições lá, e o que a gente percebe é que a ciência, e a gente está falando aqui, né, de uma conexão com o mestrado, né, de ciência da sustentabilidade, que tem base científica, parece que não está sendo considerada em Sendo algumas das excluída, decisões. Está sendo totalmente. excluída. E é isso, Matheus, que deixa a gente preocupado. Porque, vou fazer uma analogia aqui, aquele filme, né, que todo mundo deve ter visto, que é Não Olhe para Cima. Sim. Ali, no caso do Não Olhe para Cima, era um asteroide, né, que estava vindo, que não foi percebido. Mas a gente pode estar falando aqui de um asteroide diferente. Sim. Né, diferente, né, da gente estar se fritando ali e colaborando com isso. Então, a gente não pode fechar os olhos para a ciência. A gente investiu muito em ciência, em conhecimento. Não é o país, não só o Brasil, mas o IPCC, que é o órgão que está estudando a questão das mudanças climáticas, ele tem especialistas do mundo inteiro, doutores, que não estão ligados a políticas, são pessoas ligadas, homens e mulheres ligados às questões da ciência, que percebem as mudanças em precipitação, mudança em vazão, mudança em temperatura, e chegaram à conclusão que a gente está diante de um fenômeno que, se a gente não fizer algo para mudar, a gente pode chegar em um certo momento que as condições vão ter tão adversas que talvez nossos filhos, nossos netos, eles não tenham, né, as condições que a gente tem hoje. Então, quando a gente fala, né, como você falou assim, da exploração de petróleo e outros combustíveis fósseis, essa variável precisa estar na conta. Acho que isso é o principal. Eu não vou entrar no Trump ainda, porque senão vai. Mas era só antes de você fazer uma pergunta, mas é o seguinte, que também é muito importante. Todos os países, como a gente está falando, a gente vive numa sociedade extremamente globalizada e uma decisão ela pode impactar de um país, pode impactar o resto do mundo, né? Mas sem spoiler. Exato. Não, acho que é essa a pergunta, né? A gente teve a posse do Trump aí na semana passada, né? Tem mais ou menos isso. E na fala dele, ele diz sobre a necessidade de exploração de petróleo e gás natural, né? Então isso tem a ver com o que a gente está falando sobre essa decisão da Petrobras também. E em locais como o Alasca, o Ártico, né? O Oceano Ártico. E na fala dele, ele também foi contra a energia eólica offshore, né? Ele até colocou alguns pontos ali que são um pouco controversos, assim. Não sei se tem embasamento suficiente para ele poder afirmar. Mas um combate, né? Então, assim, o que essa decisão, essa fala dele, o que implica mundialmente, né? Como essa onda, né, reverbera nos outros países, assim, um país como os Estados Unidos tendo um posicionamento desse tipo, né? Inclusive aqui no Brasil, né? Se a gente parar para pensar, sim, né? Sim. Não, sem dúvida, os Estados Unidos ele tem uma materialidade enorme na economia mundial.
Então, o posicionamento dos Estados Unidos move ponteiros, né? E essas ações iniciais do Trump, logo no início, né, que assumiu aí a presidência, ela com certeza vai trazer muito desdobramentos, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, né? A gente vem num movimento de convergência, de busca pela convergência. As COPs, se vocês perceberem, elas têm vindo nos últimos anos sendo sediadas em países que têm ali uma grande produção de petróleo, né? Um consumo grande de petróleo, e não por acaso, exatamente para trazer para todos esses lugares a conscientização dos efeitos e principalmente a percepção de que a gente precisa fazer uma transição. Ninguém está falando de cortar o uso de uma fonte energética importante como o petróleo do dia para a noite. A gente está falando de fontes conhecidas, como é colocado, fontes prováveis, possíveis, fontes conhecidas que já nos dão um número grande de anos para a exploração desse recurso. E é uma transição também, né? Exato. Uma transição energética. Exato. Né? Quando você começa a explorar novas fronteiras, a mensagem que você dá é que você quer continuar fazendo investimentos vultuosos nessa fonte que a gente sabe que ela tem um impacto, que hoje tem uma convergência de se buscar combater as suas consequências. Então, eu vejo assim que as reservas que temos hoje, por si só, já são suficientes para a gente utilizar o petróleo e seus derivados por um período muito compatível à transição energética que a gente precisa. Isso você fala em escala global ou nacional? Acho que de uma forma geral. De forma geral, mas perfeito. Todo país ele tem um conhecimento das suas reservas e ele classifica essa reserva. Entendi. Essa reserva pode ser comprovada, porque você já tem ali o dimensionamento geológico, você já sabe que tem uma quantidade X de barris de petróleo ou metros cúbicos. Você tem as prováveis, que você tem um nível de estudo um pouco menor do que esse, então você tem probabilidade alta dali ter petróleo, e tem as possíveis, que você faz análise, similaridade ou estudos mais secundários, para você perceber que, olha, essa região ela tem uma similaridade com essa aqui, bacia sedimentar. Então, possivelmente aqui tem petróleo. Então, estou falando mais das provadas já. Perfeito. Que já são conhecidas, que estão lá sendo exploradas. Elas já nos dão uma segurança energética de vários anos. Então, a gente está falando de Bacia de Campos, Bacia de Santos, exploração aqui em frente a Búzios, Ipanema, em todos os lugares. Então, você já tem ali o suficiente para potencializar, né, a transição energética. Quando você começa a explorar outras fronteiras, você dá uma indicação que, olha, eu não quero mudar. Então, se eu tenho uma reserva, por exemplo, né, minhas reservas são de 10, 20 anos, e eu quero novas fronteiras, eu posso estar falando, então, 30, 40 anos. E aí os investimentos, e esse é o ponto, né, que deveriam ser mais equilibrados para você buscar outras fontes de energia que possam, ao longo do tempo, fazer essa transição energética. Mas e pensando na questão, por exemplo, do Trump, ele com essas tomadas de decisão, nessas escolhas que eles estão fazendo, né, para o uso da matriz energética para combustíveis fósseis, como que você vê isso, por exemplo, na Europa, que está tendo um movimento crescente, né, em fontes renováveis, e no Brasil? Você acredita que, vamos pensar em equação, até que ponto que ele tem um contrabalanceamento do que está sendo feito no momento? Sim, e até só te complementando, Dani, na Europa você tem políticas, né, que já falam sobre produção de automóveis, de impedir a produção de automóveis a combustíveis fósseis, né? Isso, exato. É só produção de carros elétricos. Sim, algumas e tal. empresas, é verdade. Sim. É claro que influencia, porque você tem uma indústria forte, você tem uma economia consumidora, então tudo isso vai impactar, né? Então a gente pode estar diante aí de um retrocesso, né, de uma escala global. Tanto que o movimento que tem da coalizão para a busca, que várias instituições se uniram para a busca da redução das emissões, a gente percebeu recentemente várias saídas, né? Uma das últimas foi a BlackRock, que saiu e enfraqueceu muito esse movimento. Então vai ter desdobramento, sim. Agora a gente percebe a Europa buscando manter o seu posicionamento de busca pela transição, e o Brasil, que tem uma conexão, claro, muito forte com os Estados Unidos, são parceiros comerciais de longa data, ele está vendo aí uma possibilidade de ou aderir
e seguir nessa linha, não, vamos mesmo pelos combustíveis fósseis, ou uma grande oportunidade, seria lindo. assumir de vez a liderança, o protagonismo na agenda climática mundial. Então a gente está diante de uma COP. O Brasil vai ter que tomar uma posição. Então esse posicionamento do Trump a gente pode ver também como uma oportunidade para o Brasil se destacar. E quando eu falo se destacar, eu falo em qualificar seus investimentos em infraestruturas relacionadas a fontes renováveis e qualificar os seus produtos e serviços. Porque a Europa, por exemplo, ela está vindo com seus regulamentos sobre questão de importação. Se você não demonstrar que aquele seu produto ele tem uma rastreabilidade, que ele está conectado com uma energia limpa, com proteção dos direitos humanos, com trabalho digno, você vai ter dificuldade lá. Você vai ser sobretaxado. Quando você fala de sobretaxação, você fala de perda de competitividade. Então, o Brasil ele pode muito bem, nesse momento, se ele aproveitar essa liderança que ele pode assumir, fazer com que a indústria brasileira ganhe um selo mais forte ainda, de um selo verde que o Brasil tem, por uma energia renovável, a grande essência da energia renovável, e todo o cuidado de biodiversidade que a gente tem aqui implementado no país. Então, assim, é uma grande também oportunidade que o país pode aproveitar. Espero que a gente possa seguir nesse caminho, né? Eu acho que a COP30 vai ser um ponto aí para a gente fazer esse check. Com certeza. Sim. Governantes aqui, vocês estão ouvindo especialista, né? Então fiquem de olho, que a ideia foi ótima. Movendo aí para a próxima pergunta sobre eficiência energética, que também está no ODS 7, né? Ela é uma solução que reduz a pressão sobre as fontes de energia natural, promovendo o uso racional de energia. Então a gente pode citar desde aproveitamento de luz solar sobre as fachadas, sobre também essa questão de ventilação também arquitetonicamente, o uso de equipamentos também mais eficientes, teto verde. São algumas dessas, por exemplo, e lâmpada LED também é outro exemplo, né, desses exemplos práticos do uso da eficiência energética. Aí a gente queria saber como que você vê como que está hoje o Brasil, né, nessa área de eficiência energética em relação ao mundo e o que a gente precisa avançar. Legal, Dani. Eficiência energética realmente, para mim, é uma das melhores fontes de geração de energia, porque é aquela que você reduz a necessidade de mais energia. Então, se você tem um uso racional da energia, você reduz a pressão sobre os recursos naturais e a necessidade de investimentos em novas fontes de energia. Então, o Brasil, ele vem pensando a questão da eficiência de longa data, tanto que o Procel, que é um programa nacional de eficiência energética, ele é da década de 80. Então, ali o Brasil já estava olhando uma necessidade de ter um uso mais racional da energia. E veio um marco aqui importante, que foi o racionamento dos anos 2000. Quando a gente teve ali, talvez o Matheus não lembre, né? Porque é mais novo. Mas a gente teve um momento no Brasil, Matheus, que foi diferenciado. Foi do apagão, não é isso? Do apagão, é conhecido também como eu apagão. Eu até comentei, né, sobre... minha mãe falava muito. A gente não é sócio da Light, tem que apagar a luz, não sei o quê. Essa cultura acabou continuando, verdade, né? É verdade. E ali a gente teve um impulso muito grande da eficiência energética, porque a gente se deparou com uma situação de apagão, então, blackout, né? Corte no fornecimento de energia. Porque a gente passou... Mas de falta de planejamento? É que você vê? Né? Foram vários fatores que levaram. Um deles foi a questão do planejamento. O Brasil ele passou por um grande movimento de privatizações na década de 90. Então, várias empresas que planejavam o setor, elas foram privatizadas em grande parte. Então, isso... E os investimentos também, que era necessário para aumentar a disponibilidade de energia, eles não aconteceram da forma que deveriam acontecer. E junto com tudo isso, veio uma hidrologia muito severa naquele ano em que os reservatórios das usinas ficaram abaixo do necessário. Então pronto, então foi assim, juntou tudo, né, de uma vez e não tinha energia. Não tinha energia. Então a gente teve que lançar a mão do racionamento. O racionamento foi muito ruim para a economia e para a vida das pessoas, porque você precisava realmente reduzir o seu consumo de energia.
Então, ligar um ar-condicionado, né, um ventilador, uma lâmpada, tudo isso você tinha que fazer com consequências, porque se você passasse de um Tarifárias, valor, né? você era multado, você era multado se passasse o Foi limite. nessa época que começou o horário de verão também, ou isso já é mais antigo? Foi mais ou menos nessa época também com uma visão de eficientização. Segundo os dados, em torno de 5% você conseguia reduzir, tendo em vista que você estava no momento mais quente do ano, e aí você poderia levar isso para a questão da mudança de horário e mexer com o pico. Então foi nessa pegada também de voltar os olhos para uma eficientização. Foi nesse período também, Matheus, que as lâmpadas que a gente tinha antigamente, que eram lâmpadas não tão eficientes como que a gente tem hoje, elas geravam muito calor. Lâmpada incandescente, né? Eram as lâmpadas incandescentes, lâmpada de filamento, tungstênio, né, que se utilizava, onde você gerava ali um aquecimento de um filamento e isso também liberava energia, o brilho da luz, né, energia luminosa. Só que você perdia muita energia por efeito Joule, que era o aquecimento. Então você imagina uma sala aqui como essa, antigamente você ia estar com várias luzes incandescentes. Todo mundo quentinho aqui, E né? aqui E o ar-condicionado tendo que e um compensar. ar-condicionado no máximo. Então você criava um aquecimento onde você queria também. Gente. Então só para você perceber como o consumo de energia ele era muito assim, irracional dentro da visão que a gente tem hoje. Mas naquele momento, claro, era o que a gente tinha. Mas o apagão, ele trouxe esse pensamento. Então, a gente fez grandes mudanças na nossa sociedade que levaram a uma redução do uso do consumo de energia, eficientização do uso de energia nas edificações, né, nas escolas, na iluminação pública, na utilização para climatização de edificações. Então, Iluminação pública, você está até falando. Eu morava em Botafogo. Foi em 2021, a rua que eu morava, que era Mena Barreto, eu consegui, assim que eu mudei, estava tendo a troca de toda a iluminação pública para LED. Né? exato. Então, E tinha as lâmpadas de mercúrio também antigamente, que demorava verdade. para acender, né? Elas ficavam. Aí só quando ela aquecia que ela iluminava. Então, trouxe uma visão de vamos utilizar melhor nossa energia? Primeiro, porque isso requer investimento, né? Porque a gente precisa ter energia para impulsionar um crescimento que o Brasil precisa ter. Então, esse ano aí de 2000 até 2002, que foi mais ou menos o período que a gente ficou entre 2000 e 2002 do racionamento, trouxe uma série de visões interessantes em termos de eficiência, que a gente usufrui até hoje. Tá? Nossa intensidade de consumo de energia é menor do que era naquele tempo, comparativamente, claro, né? E também trouxe os insights interessantes de que a gente precisava diversificar as fontes de energia. Perfeito. Então, desse momento que veio o programa de priorização de termoelétricas, quando se percebeu que precisava reduzir a dependência da hidroeletricidade, então veio um programa que priorizava térmicas que poderiam entrar em operação em até 2 anos. Então era muito rápido, muito curto, né? E era para realmente resolver um problema. Foi criado também nessa época o PROINFA, que é o Programa Nacional de Incentivo às Fontes Alternativas. Legal. Então começou-se a pensar em outras fontes que pudessem também trazer a segurança energética que o Brasil precisava. E foi nesse PROINFA que, por exemplo, o bagaço de cana, a biomassa e as eólicas ganharam uma proporção muito interessante, porque a indústria não tinha escala nessa época para essas fontes de energia. E o PROINFA veio exatamente incentivando com contratos de longo prazo para que essas fontes fossem contratadas. Então, assim, bem resumidamente, você comprava a energia da fonte por um valor que a viabilizasse durante 20 anos. Legal. Era como se fosse uma concessão. Isso, durante 20 anos. E, por outro lado, o investidor tinha uma segurança de fazer um investimento. Naquela época não tinha as nacelles como não temos hoje, os aerogeradores, né, a tecnologia para torres, não tinha, porque não tinha escala. Então, com esse incentivo do PROINFA, pôde-se implementar a indústria de base para essa fonte, assim como também vários investimentos no setor sucroalcooleiro para a produção de eletricidade a partir do bagaço da cana, né? E isso fez com que essas fontes ganhassem uma escala interessante até hoje na nossa matriz.
Hoje a eólica não precisa mais desse incentivo. Ela ganhou uma escala tal que ela passou a disputar nos leilões de energia com outras fontes, com competitividade total. E hoje é uma das principais fontes do Brasil, né? Ela está ali, né? Vem eletricidade, vem ali as térmicas, eólicas, então são as três maiores. A hidroeletricidade, com certeza mais destacada, mas você vê a eólica ali como uma das principais fontes. Interessante. Então, essa visão de racionamento e diversidade das fontes, que veio principalmente nessa questão lá da dificuldade do apagão, fez com que o Brasil mudasse bastante o cenário hoje. Hoje a gente tem energia disponível para um crescimento do Brasil. Claro que se ele começar a crescer o PIB aí numa proporção desejável, nos próximos anos a gente vai ter que fazer novos investimentos, mas hoje o Brasil tem uma segurança energética muito diferenciada daquela situação de 2001. Legal. E até pensando, por exemplo, no consumidor, a gente trouxe até esse gráfico aqui. O que difere essa classificação de A a G? Essa classificação ela ficou consagrada aí pelo selo Procel, exatamente o quão eficiente que esse equipamento é no consumo da energia e na entrega daquilo que ele se dispõe. Pode ser um freezer, pode ser um ventilador, um ar-condicionado, qualquer equipamento que se utilize energia. Ele verifica se ele tem perdas grandes ou pequenas quando ele transforma a energia elétrica no que ele vai entregar. Então, se você tem, por exemplo, um equipamento que está gastando muita energia e aquecendo, ele está aquecendo demais, ele entrega até aquilo que ele quer. Um liquidificador, por exemplo. Você compra um liquidificador, você quer transformar energia elétrica em energia, né, mecânica ali para triturar seus alimentos. Só que se ele estiver gastando muita energia e superaquecendo, Ele está perdendo energia. ele está perdendo energia. Então ele ganha uma classificação mais baixa. Entendi. Hum, Se ele entendi. ele otimiza ao máximo aquela energia sem perdas, ele está mais próximo do A. E isso o que quer dizer para o consumidor? Menor custo na hora de pagar a eletricidade. O que quer dizer para o país? Menor necessidade de investimentos em grandes gerações de energia e grandes linhas de transmissão. Então você reduz a pressão pelo lado da demanda. Excelente. E antes da gente mudar para o próximo quadro, que a gente também adora, a gente queria saber se você tem alguma frase, alguma coisa que você queria falar, assim, ou de vida, de filosofia de vida, ou de questão de energia que você queria compartilhar. Tá bom, Dani? Assim, eu sou sempre otimista. Vocês viram, Tamo eu falei junto. no início. Vem no lugar certo. E é muito legal o Brasil ter essa diversidade de fontes, né? Eu que sou engenheiro, assim, você, Dani, também engenheira, a gente olha o Brasil e fala assim, nossa, quanta oportunidade que o nosso país tem, né? Tecnológico, de Sim. fonte de energia. Então isso é muito bacana. Então acho que a gente tem uma capacidade enorme de transformar as coisas. Então a gente precisa colocar as parcelas nas equações para tomar a decisão e saber que a gente tem uma capacidade enorme realmente de fazer as coisas cada vez melhores. Então isso para mim, quando fala de energia, eu vejo assim, a energia como nos ajuda tanta coisa no dia a dia, né? certeza. No transporte, no elevador para vir para cá, né? No celular, Total. no computador, em Na tudo. climatização, na comunicação. Então, assim, a energia é muito bom. E a gente só precisa verdade. realmente equilibrar os impactos que cada uma das fontes gera. Exato. Mas de frase, eu vou te falar uma que eu achei muito legal. Nessas minhas andanças no setor de energia, eu fiz vários cursos. E um desses cursos foi na Universidade Federal de Itajubá, com o São professor Paulo. Não, Minas. Fábio Horta, em Minas. Minas Gerais. Em Minas Gerais. E o professor Fábio Horta estava em um curso de geração de energia por meio hidráulico, né? E ele contou a história que uma pesquisa da Faculdade de Itajubá, ele foi levar uma microcentral hidrelétrica para uma cidadezinha do interior que era totalmente isolada, que não tinha conexão com energia. Então as pessoas não sabiam o que era energia elétrica. E aí ele fez a instalação num pequeno córrego que tinha, era uma pequena turbina com um gerador acoplado, e isso permitiu com que aquela comunidade tivesse acesso. Então, colocaram uma iluminação pública, já permitia que as pessoas pudessem circular à noite naquela localidade, conseguiram instalar alguns equipamentos elétricos, inclusive um freezer para gelar os produtos daquela população.
Que deve ter dado uma diferença gigante. Ali pra Enorme, eles, né? enorme. E aí ele trouxe um depoimento de uma pessoa que teve acesso aos benefícios da eletricidade naquela localidade. E era um senhorzinho que morava lá na região, na comunidade, que ele falou assim, mais ou menos assim, né? Mas melhor mesmo Isso é Minas. que a claridade das lâmpadas é a tar da água gelada. Então, Oi, gente, que coisa mais Ah, linda! eu deixo essa frase, a energia é vida. E eu lembro desse Sim. senhor como todos que têm acesso à energia, que ela traz realmente para a gente muitos benefícios. Então eu deixaria essa Coisa frase desse senhor. linda, super O bom mesmo é a inspiradora. tar da água gelada. Que demais, incrível. Gente, sensacional. Eu não tenho nem comentário pra falar sobre isso, não, porque Exato, já exato. fechou lá em cima. Exato. Ainda mais a gente aqui no Rio de Janeiro também, 40 graus a semana Nossa toda, né? senhora. Um ar-condicionado, água gelada. Notá-lo, E aí, não dá, não. claro que o ODS 7, né, que a gente está conversando aqui, tem toda essa conexão. Sim, com Né? certeza. Então, como a gente, de uma forma global, sabe dessa necessidade de energia, o ODS 7 ele vem falar que seja uma energia limpa, uma energia renovável, eficiente, né, acessível e segura. Perfeito. Então, é tudo que a gente tem conversado aqui. Maravilha. Demais. Vamos pro bate-bola? Vamos pro bate-bola. Então vamos lá. Então, a gente tem Olha, essa Sandra, arte olha como é aí que na sua arte tá tela, sensacional. O Matheus, cada vez ele tá se energizante. superando. Faltou só um patrocínio aqui da bebida de energia, né? Então, a gente vai começar o nosso bate-bola, né? A gente não passou as perguntas para você antes, então... Bom, É tudo a na gente surpresa. Bate-bola e Vamos tal. lá. A gente queria te perguntar qual que é o seu time de Improviso, vamos futebol. lá. Para qual time você torce? Ele é vascaíno, gente. Tô brincando! Flamengo! Flamenguista roxo. Flamenguista. Maravilha. E vai direto pro Maraca, não é? Pois é, hoje tem jogo. Hoje tem? Hoje tem. Flamengo e Sampaio Corrêa. Sampaio. De onde que é esse time? É aqui do Rio, Campeonato Rio? Carioca. Ah, É, Campeonato não conhecia. Carioca, né? Tudo bem, eu sou mineira, vocês me desculpem. Bom, qual que é a sua fonte de energia preferida e por quê? Acho que tem tudo a ver aqui, né? É a hidroeletricidade. Porque o poder das águas é uma coisa ancestral. Então, você tirar do movimento das águas, da capacidade das águas, a vida que é trazida pela energia, isso é uma das coisas mais lindas que tem. Então, sou apaixonado pelo gerador elétrico, pela turbina, então seria energia hidráulica. Que Legal. demais, que demais, que legal. Se você não tivesse a sua profissão, qual que você escolheria? Essa é difícil. Eu até falo com alguns colegas meus, eu acho que eu seria artista. É Artista? mesmo? Que legal, que Mas, tipo de artista? que tipo Acho que eu ia de... cantar. Se eu soubesse... Tá? Peraí, o microfone está aí. Be my guest, please. Vamos lá. Com você, Sandro Damasio. Se eu Vamos lá. soubesse e não fosse engenheiro, eu acho que eu queria ser cantor. Você não quer dar uma palhinha? Né? Mas se eu soubesse... Nunca é tarde, tá? Aula de canto tá aí. É. Né? E para finalizar aqui as perguntas, se você não morasse na cidade do Rio, onde você escolheria para ser o seu lar? E por quê? Cidade? E por quê também, né? Cidade, né? É. Com certeza seria Búzios. Olha, Búzios. gente, o Sandro é muito decidido. Você viu que ele nem Nossa. pensa, ó. Papum. Porque Com é muito certeza. bom, né? Búzios tem uma conexão, assim, até difícil de se explicar, né? É uma cidade que tem uma energia, ela tem clima, as pessoas, o cenário. Sem dúvida, é um local que eu gostaria de morar. Com certeza. Muito sol, muito vento. Isso aí, isso aí. Tem Sensacional. vida, natureza. É verdade, a natureza lá, a coisa mais É. linda. Eu vejo muita gente mergulhando lá também, né? Sim, Búzios é uma maravilha. Sensacional. É mesmo. incrível, é incrível. Então você né? pode colocar no seu vision board, coloca um quadro dos sonhos ali, uma segunda casa em Búzios, por que não, né? Sabe? Sandro, então a gente queria agradecer pela sua participação. Mais uma vez, né, a gente sempre Total. sai diferente que a gente chegou, aprendemos muito. E queríamos aproveitar também para você falar com o pessoal de casa qual que é o seu perfil no LinkedIn. Porque Legal. depois dessa aula toda, o Sandro sempre está Exato, postando uma aula. muito conteúdo legal, relevante, atual e vale a pena você conferir. Isso aí, obrigado, Dani, até pela oportunidade. Queria convidar todo mundo para continuar essa conversa aqui sobre energia, sobre o papel das empresas, mudanças climáticas, tudo relacionado a quanto que a sustentabilidade pode agregar à nossa vida. A gente pode continuar essa conversa no LinkedIn, é Sandro Damasio, então é fácil de achar e a gente pode trocar várias ideias por lá.
busco colocar conteúdos sobre os esportes que eu gosto, montanhismo, corrida, sobre questões profissionais e trocar também realmente ideias. Eu acho que é nessa troca que a gente tem entre as pessoas que a gente faz a diferença, né? Encontra certeza. soluções. Então, agradeço Imagina. por participar aqui do Otimismo Planetário. Foi um prazer. Espero que tenham outros videocasts também muito legais para acompanhar. certeza. Com E certeza. mais uma vez, aí, obrigado pelo convite. A gente que agradece. A A gente gente queria que agradecer agradece. também a cada um de vocês em casa que está acompanhando, está assistindo. Eu tenho certeza que estão aprendendo muito e estão doidos para trocar com o Sandro. E não deixem de curtir, dar o like, de comentar, de compartilhar. E a gente se vê no próximo ODS, né? Próximo, daqui a menos de um mês. A gente vai estar falando sobre o ODS 8, trabalho decente e crescimento econômico. A gente se vê lá. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.